Vamos agora falar sobre consumo aqui no Brasil. As vendas no setor de bares e restaurantes cresceram 1,6% em outubro quando comparamos com setembro. Estes são dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Por outro lado, as vendas apresentaram queda de 1,9% se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. Para repercutir a retomada do consumo alcoólico depois da crise do metanol, converso agora com Paulo Somuti, presidente da Abrazel. Paulo, que prazer tê-lo por aqui, meu caro. Um ótimo dia a você. Nós temos talvez uma crise que já passou, uma crise que continua. Eu queria a tua leitura sobre este último mês de outubro. Bom dia, Gabriel. Prazer o nosso de estarmos aqui, né? Nós estamos vivendo uma montanha-russa, né? Nós vimos em agosto no melhor mês do ano. Crescíamos sobre o ano anterior 2,2%. Aí veio setembro, pegamos o início da crise do metanol, né? No finalzinho, na verdade, a parte mais aguda, finalzinho de setembro, e aí já foi um mês muito ruim. Caímos quase 4% em relação ao ano anterior e começamos outubro já com a notícia boa, né, que nenhuma bebida contaminada foi encontrada no setor, a confiança do consumidor foi retomando, mas mesmo assim as 2 primeiras semanas foram mais difíceis e acabamos fechando o mês. Um pouquinho de crescimento em relação ao mês de setembro, mas como você bem destacou, perdendo aí em relação ao ano passado. Estamos agora esperando que o futuro seja melhor, agora uns 2 meses para frente aí com mais tranquilidade. Menciona que a crise do metanol teve o seu ponto mais agudo no finalzinho de setembro e foi finalzinho mesmo. Acho que na última semana que nós tivemos os primeiros casos, a percepção é que depois de algumas semanas o consumo alcoólico está realmente voltando, Paulo. Essa crise ela tem efeitos ainda neste último mês de outubro, mas ela está se normalizando, caminhando para uma normalidade. O que vocês ainda identificam de efeitos para o segmento, por favor? Gabriel, nos primeiros dias das denúncias, né, da possibilidade de ter aquela crise, nós chegamos a ter uma queda de 70% no consumo de bebidas destiladas. Lembrando que bebidas destiladas também são produtos com mais margem para o setor. Então, a queda do faturamento, como a gente vê aí, ficou em torno de 5% no mês de setembro, sobre agosto. Todavia, a queda sobre bebida destilada foi muito grande. Isso comprometeu a margem, né? Nós vimos, você ter uma ideia, em agosto nós tivemos o menor número de empresas operando com prejuízo desde o início da pandemia. Estávamos celebrando apenas 16%, ainda achamos esse número alto, o normal é ficar ali na faixa de 5%, 6%, mas foi o melhor momento. No mês de setembro, foi a 27% das empresas operaram com prejuízo. A queda do faturamento, mas a queda também de produtos que têm melhor margem de contribuição para o resultado do lucro. Então, foi muito duro. Com um mês de crise de metanol, ou seja, no finalzinho lá de outubro, nós já estávamos com a queda de destilado bem menor, já na faixa aí de 30%, e o faturamento já retomando, mas ainda assim muito duro. Entramos agora, eu inclusive tive a oportunidade de fechar esse número agora no iníciozinho da semana, a queda já está praticamente na faixa de 5%, 6% de bebidas destiladas, portanto uma reversão grande do quadro, né? 70% para 5%, e o resultado nosso começando a melhorar. Tanto que o número de empresas com prejuízo agora reduziu de 27% para 20%. Então, a sinalização é de melhoria. E aí as pessoas deixaram apenas de consumir a bebida alcoólica ou tem menos volume também de visitas aos bares e restaurantes? Qual foi o perfil desse desvio dos brasileiros da crise do metanol? Ô Paulo, nós temos um menor volume, o pessoal está deixando de ir a bares e restaurantes por conta do metanol, agora está voltando, ou o pessoal só parou de comprar bebida alcoólica que tem uma participação maior na composição desses lucros dos restaurantes e bares? O que a gente pode identificar dessas últimas semanas? O Brasil é um país gigantesco com comportamentos muito diferentes, né? Então, primeiro, a gente teve uma crise mais forte nos países, nos estados do Sudeste, do Sul, e menos relevante no Norte e Nordeste. Outro ponto muito interessante para apontar foi um comportamento diferente das classes sociais.
a queda foi muito maior nas classes A e B do que nas classes C e E. Chegou a ser o dobro da queda do consumo de destilados, por exemplo, nas classes mais altas. Então, o comportamento foi muito variado, né, no Brasil, como também aconteceu um pouco na época da crise do Covid. Então, agora, houve sim, especialmente no primeiro momento, uma dupla redução, uma redução de consumo de quem estava no estabelecimento e também de pessoas indo. Mas, felizmente, como eu disse, como não encontramos nenhum caso negativo aí, né, de bebidas contaminadas em bares e restaurantes, isso favoreceu um retorno da confiança de uma maneira bastante rápida, né? Nós vivemos aí 2, 3 semanas de sofrimento mais intenso, mas da metade de outubro para frente a gente já apontava uma retomada bem forte do consumo. Para entendermos como normalmente são os fins de ano para bares e restaurantes no Brasil. A gente está entrando numa sazonalidade forte, numa sazonalidade fraca e, claro, para a gente tentar entender como é que essa crise vai afetar os 2 meses finais, novembro e dezembro, de bares e restaurantes no Brasil. Olha, o último trimestre normalmente é um trimestre muito bom. Primeiro que a temperatura esquenta, né? Esse ano está meio confuso, teve umas semanas meio frias aqui, especialmente no Sudeste aqui, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte, mas passou, né? A gente tem um mês quente, vem agora festas de final de ano que também esquentam um pouco o faturamento. Mas uma coisa muito importante é o 13º, né? Nós agora, ao finalzinho de novembro, temos a primeira parcela do 13º, em meados de dezembro, a segunda parcela. Então, a tendência é ter um final de ano bem melhor do que foi o mês de setembro e melhor do que foi outubro. Nós estamos animados, nós estamos com o Brasil. Uma coisa muito importante para nós é o emprego, né? Tem bastante gente empregada, o desemprego está baixo. A gente sofre um pouquinho com a concorrência, bastante com a concorrência das bets aí que desvia consumo do setor, mas de um modo geral a gente está bem otimista aí, inclusive 43% das empresas acreditam que o faturamento vai ser melhor em novembro e dezembro do que foi em outubro. Paulo Solmuth, obrigado pelos esclarecimentos, por compartilhar os dados do setor conosco, com a nossa audiência aqui no CNN Money. Você fala aí de um clima mais quente, eu já estou olhando para este final de semana, já estou contando as horas para acabar a sexta-feira, e aí eu imagino que outros brasileiros estejam fazendo a mesma coisa do que eu neste exato momento, meu caro. Até uma próxima, um bom trabalho a vocês. Obrigado, Gabriel, foi um prazer falar com vocês. Valeu, até.